Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Ela veio no meu coração, acho que no meio da semana, essa palavra. E domingo passado, não sei se a mensagem do domingo passado já vai ser possível de subir já. Ah, que legal. Então vai estar, domingo passado, seria muito bom quem não ouviu, ouvir. Eu falei exatamente sobre essa música que nós cantamos agora. Então, que se abram os céus. Amados, quando Deus abre os céus, as coisas acontecem. Não é verdade? A gente precisa disso. Sem o poder de Deus, nós somos muito limitados. Eu queria começar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu quero falar um pouquinho sobre o poder das ações de graça. Gente, se tem uma coisa tão impressionante, que tem poder, e é uma coisa tão simples de fazer, mas é tão simples de fazer, é dar graças, são as ações de graça. Quando a gente dá graças, existe um poder nas ações de graça, existe poder em dar graças. Parece assim, parece meio estranho, né? Porque a gente dá graças, e quando você dá graça, você está liberando o poder. Nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje. Eu entendo assim, abrir isso, 1 Tessalonicenses 5,18. Eu vou ler o versículo para depois eu explicar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então veja bem, em tudo dai graças. Isso não significa que é dar graças por tudo, não é dar graças por tudo, mas é em tudo dai graças. Isso é um imperativo que nos ensina a viver com ações de graça. Vivermos com ações de graça. Independente da situação que você passa, você entrar no seu tempo de oração, de adoração, de culto, você sai de manhã, levanta, seja lá o horário que for, você começar o teu dia dando graças. Independente das circunstâncias. Senhor, obrigado pela vida. Obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado pela sua existência, obrigado, Senhor, é o meu Senhor, é o meu Criador. Nossa gratidão, domingo passado eu compartilhei com vocês, que quando nós estamos orando, entendendo o nosso posicionamento, quem é Deus e quem nós somos diante de Deus, é uma situação onde nós estamos exaltando o poder dele. As ações de graça é muito parecido. Quando nós vamos dar graças, nós estamos exaltando, não a nossa fraqueza, nós estamos exaltando o poder de Deus. Compreenderam? Nós estamos exaltando quem é Deus. E quando você exalta quem é Deus, o poder dele, essa gratidão, essas ações de graça, esse louvor, libera poder sobre o território que você está pisando. Eu vou mostrar isso na palavra de Deus. É muito fenomenal. Não que no nosso país seja difícil você ser grato. Quando você acompanha algumas coisas que acontecem no mundo todo, eu não sei aqui quem gosta de neve, mas, por exemplo, minha filha quer muito morar no Canadá. Lá tem 3 meses mais ou menos que é só neve. Imagine você viver 3 meses tendo que puxar com aqueles rolos, neve da frente de casa para sair, tirando neve da janela para poder abrir, neve para todo lado. Então nosso país não tem nevasca, nosso país não tem terremoto, nosso país é muito abençoado, gente. É muito abençoado o nosso país. Nós temos liberdade, podemos pregar o evangelho em qualquer lugar. Pode ir na praça, na calçada, ir na praia, ninguém vai. Pode alguns olhar meio torto para você, mas você pode pregar o evangelho em todo lugar. Tem várias pessoas que a gente acompanha, missionários que a gente conhece há de muitos anos, que estão em lugares terríveis. Lembra esse dia na nossa mentoria de pastores, um pastor compartilhando, ele estava lá no Paquistão, numa região do Paquistão, e entraram na igreja deles, e deram uma surra no pastor. Imagine, fizesse isso comigo aqui. Vocês iam me defender? A esposa disse que sim, né? Por isso que eu já ando com o Ulisses do meu lado, porque, né? O cara é forte. Já pensou? Deram uma surra no pastor. Aí os líderes que tentaram apanhar também. Não ia sobrar para vocês?
Já pensou? Aí sem contar uma outra igreja que eles demoliram o prédio. Eles tiveram que sair e se reunir numa cidade vizinha, porque na cidade onde eles estão, está tomada por pessoas assim, que não tem governo, não tem ordem, vivem fazendo aquela baderna. E como são países assim que cada regiões tem um comando, No norte da Índia, tem um pastor também que vai quase todo ano para lá, ele me conta cada história, que é muito me levar lá para dar seminário para liderança. Eu falei, estou olhando ainda, irmão, ainda não me convenci diante de Deus de fazer essa jornada, pastor Zezinho, né? E ele quer muito me levar lá para ficar lá 40 dias. E eu digo, eu não sei se eu estou preparado para tanto, né? E lá os batismos tem que fazer de madrugada nessa parte da Índia, e eles pegam aqueles galão de 200 litros, aí eles afundam a pessoa assim. E puxa, daí tem que ser com poucas pessoas no frio, que é onde ninguém pode estar vigiando e descobrindo que estão batizando, por causa do radicalismo contra o cristianismo. Então nós vivemos num país tão legal, gente, que chega produzir nas pessoas uma preguiça espiritual, chega a produzir nas pessoas uma letargia na fé. Não é verdade? Nós temos tanta liberdade, vamos aproveitar isso para pregar o Evangelho, para falar das boas novas para o máximo de pessoas possível. Mas mesmo diante de toda essa liberdade, de um país tão abençoado, tem emprego para todo mundo nesse país, só não trabalha quem não quer. Eu viajo muito em função de algumas viagens que eu preciso fazer, eu vejo tanta plaquinha, procura-se vaga para isso, vaga para aquilo, o que tem de vaga nas cidades. Aqui em Santa Catarina mesmo, gente, está faltando mão de obra, que é coisa de louco. Você vai aqui para a Serra, já fui algumas vezes aqui para essas cidades, as grandes indústrias que estão lá na frente, temos vaga para isso, vaga para aquilo, procura. Gente, como tem vaga? Então nós temos um país muito abençoado, todo mundo tem comida. As histórias dele que tem milhões e passando fome, essa história, tem muita comida no nosso país, muita comida, tem muita narrativa sobre coisas, porque sempre tem. O país, infelizmente, está dividido entre uns para cá, uns para lá, e hoje não dá nem para pregar o Evangelho. Você está pregando o Evangelho, mas você é daquele lado, então não pode pregar para mim. Então tem muita coisa hoje distorcida que está atrapalhando de uma outra forma. Mas nós temos liberdade, e mesmo diante de toda essa liberdade, às vezes as pessoas murmuram, reclamam, se queixam. E o contrário de ações de graça é murmuração, queixa e reclamação. Então eu queria começar, além desse texto, vai lá para 1 Coríntios. Quero ajudar cada um de nós a compreender isso diante de Deus. Sei que essa palavra vai ajudar muito todos nós. 1 Coríntios capítulo 10, está contando da história do povo de Israel, quando Paulo está comentando sobre a saída deles, o que aconteceu quando saíram das garras lá de Faraó. E ele vem falando sobre vários exemplos aqui do povo de Israel. E aí ele está dizendo assim, o desejo dele é que ninguém fosse ignorante e caísse nos mesmos pecados que aquele povo caiu. E no versículo 10 ele comenta disso que é o assunto nosso hoje. Ele fala assim, nem murmureis. Capítulo 10, versículo 10 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo 10. Acharam aí? Diz assim, nem murmureis como alguns deles murmuravam. E por eles murmurar, o que aconteceu? Foram destruídos pelo exterminador. Sempre que falta ações de graça, nós abrimos os céus da nossa cabeça para um espírito de exterminação. Sempre que nós nos queixamos, murmuramos, nós criamos brecha para o espírito do exterminador. Isso é muito sério. Então por isso nós precisamos ter nos nossos lábios todos os dias ações de graça. Ah, mas como que eu vou fazer numa situação, quebrei o dedo? Vou dar graça porque quebrei o dedo? Não, mas eu vou passar pela situação com ações de graça. Eu não preciso ficar reclamando, murmurando, abrindo a boca para me queixar. Quando eu reclamo, me queixo, eu estou abrindo brecha para o destruidor. Existem muitos demônios citados na Bíblia. Tem muitos demônios. Tem demônio que é citado do demônio da morte. Tem uns demônios, eu até tinha anotado alguns aqui, mas não vou entrar nisso aqui para não dar um nó na cabeça de alguns aqui. Mas eu queria que você entendesse assim, que diante de tantas opressões que existem, se a gente pudesse se livrar dessa, você já dá uma acelerada na tua vida
de maneira extraordinária. Se você não reclamar, não se queixar e não murmurar, troque a queixa, a reclamação e a murmuração por intercessão. Troque isso por ações de graça ou por intercessão. Por isso nós iniciamos o culto. Torne diante de Deus conhecido todas as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Amém? Quando nós fazemos isso, a gente começa a abrir as comportas do céu. Aí o louvor e ações de graça vai restaurar o solo miraculosamente. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é uma chave, querido, que pode te ajudar assim pro resto da vida. Espero que isso fique gravado para você depois pegar isso aí e te ajudar. Então veja bem, a causa da pobreza e insuficiência na terra, né, é a maldição que há nos recursos, que há no solo, no próprio solo. Seja o casamento, seja filhos, seja empresa, seja negócio, seja a área que for. Certo? Gravaram isso? Então, louvores e ações de graça vai restaurar os recursos, esse solo, miraculosamente. Pegaram essa chave? Então, quando a gente compreende isso, então louvores e ações de graça vai restaurar meu casamento, vai restaurar meus filhos, vai restaurar minhas finanças, vai restaurar meus negócios, vai restaurar, porque esse solo está contaminado por causa de muita ingratidão, por causa de muita maldição, por causa de muita desgraça, por causa de muita coisa errada, muitas escolhas erradas, decisões erradas. Então as ações de graça, o louvores ao Senhor vai restaurar esse solo miraculosamente. E vai provocar milagres. Jesus, por exemplo, quando pega aquele peixe, aquele pão e dá graças ao Senhor, miraculosamente distribuiu e milhares foram alimentados. Lázaro, lembra de Lázaro? Lá em João 11, outra coisa fenomenal, o camarada lá já 4 dias, fedendo, Jesus só chega lá e diz, tirem a pedra, que isso é o natural, aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. Deus não vai lá fazer um cartão de visita, Deus não vai fazer o teu currículo, Deus não vai distribuir currículo, Deus não vai sentar para dialogar, Deus não vai sentar para buscar dentista, Deus não vai sentar para buscar um especialista. Isso é nós que temos que fazer, cabe a nós tomarmos as nossas ações. Então eles foram lá retirar a pedra. Aí quem faz o milagre? Jesus agora tira então aí a faixa, tira esses embrulhos que estão aí, tira essas tranqueiras erradas que estão aí, vamos usar assim. E aí logo que ele tira isso, o que Jesus faz? Jesus começa a dar graças. Alguém diz, agora não vai dar graça, agora não mandou o canal ressuscitar. Não, ele foi dar graça. Pai, te dou graça porque tu sempre me ouve. Não que eu tenha alguma dúvida, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas é para que eles creiam. E ele dá graças, na medida que ele dá graças, ele manda Lázaro sair para fora. E Lázaro, imagina, 4 dias ali, o cara sai. Isso daria um baita filme, né? Spielberg devia fazer um filme mostrando essas coisas tão bonitas. Isso é o nosso Deus, querido. Então o que eu quero dizer assim aqui? Ações de graça, além de multiplicar o pão, foi esse caso de João 6 aí, da multiplicação dos pães, ações de graça também da vida à vida. Nessa ressurreição aqui de Lázaro, Jesus fez o mesmo que fez lá na ação de graça, deu graças. E ele colocou vida onde não existia. Ele traz gosto para onde o sabor já havia se perdido. Traz um novo desejo para onde a excitação já havia sido banida. Quando você começa a dar graças, começa miraculosamente uma transformação de dentro para fora. Ou como falei domingo passado, quando você começa a dar graças, você começa a provocar uma mudança metabólica em você mesmo. Ou uma mudança metabólica na situação. Amém? E como nós lemos no início, 1 Coríntios 10:10, quando nós damos graças, nós eliminamos esse espírito de exterminador. Se você está tendo muito extermínio, talvez está faltando bastante ações de graça. Porque o exterminador, ele está sempre, lá em Joel, fala desse demônio. Tem 4 demônios que falam lá, de maneira muito específica. A Bíblia fala de outros demônios, né? Demônio surdo-mudo, legião, fala de demônio do anjo da morte, fala de Apolion, Abaddon e por aí vai. Então tem vários demônios específicos que a Bíblia coloca aí. Mas o exterminador, está relacionado diretamente com a ingratidão e a murmuração. Vamos eliminar isso para sempre? Amém. Amém?
nós vamos nos surpreender com os milagres. Mesmo que tenha 1000 caindo de um lado e 10.000 do outro, o Senhor vai te preservar. Porque você não vai murmurar, não vai se queixar. Esse é o caminho, esse é o caminho. O devorador pode devorar só aquilo que é devorado. Enquanto não existe nada que escapa do exterminador, quando nós murmuramos e se queixamos, a ação de graças é o antídoto contra o exterminador. A ação de graça é a única maneira de vencer o exterminador. Isso fica claro, querido. Quando nós reclamamos e murmuramos, nós abrimos brecha para o inimigo. Então comece a ser grato. Comece a ser grato. Comece a ser grato olhando. Eu lembro que numa das cidades assim que a gente trabalhou, eu falava muito isso. Era uma cidade que praticamente lá naquela época, Campo Alegre, né? Praticamente todo mundo foi ganho ali. Muita gente que foi ganho mesmo na cidade. Não era uma cidade pequenininha, então não migrou muita gente de outras igrejas. Hoje é muito comum migrar muitas pessoas que já conhecem o Evangelho de alguma maneira. Os grupos que nós iniciamos aqui, que estamos iniciando agora, tudo aqui também, acho que, não lembro bem ao certo, mas acho que um casal só. O restante todos já foram cristãos algum dia, já tiveram uma igreja cristã, mas pararam a caminhada, se traumatizaram, se machucaram, alguma coisa aconteceu. Mas eu costumo dizer assim sempre, falava muito isso lá, porque as mulheres se convertiam primeiro, em vários casos, e os maridos não. E elas reclamavam dos maridos, e se queixavam dos maridos alguns, falavam mal dos maridos. Eles diziam assim, mas quanto mais você se queixa, quanto mais você reclama, mais ele demora para se converter. Você não acredita que ele já é do Senhor? Você já não orou entregando ele a Deus? Então se você entregou a Deus, não pega de volta. Comece a dar graças, comece a enxergar ele já convertido, ele transformado. Comece a dar graças. Comece a dar graças pelo marido, já comece a enxergar ele pregando o Evangelho, ganhando almas, sendo transformado. Ai, mas isso é tão difícil, pastor. Ai, ele chega em casa torto, tem que juntar às vezes na calçada de tanta pinga. Mas vá lá e dê graça, junte ele, dê um banho, dê um café forte e diga assim, isso aqui vai ser um pregador do Evangelho. Quero agradecer por esse pregador, por esse pastor, esse evangelista. Comece a agradecer antes de ver. Essa gratidão irriga o sol, tira a maldição do sol. Vocês entenderam? Isso tira a maldição do sol. Tuas finanças estão um caos. Eu lembro nós numa época, começando um projeto também totalmente sozinhos, sem recurso nenhum. Nós íamos abastecer, essa que eu tenho que contar para vocês dar uma risada um pouquinho. Nós morávamos assim, atrás do fórum, numa subida, e outro dia, a gente vivia com o carro na reserva, nunca tinha dinheiro para encher o tanque. Acho que uma vez encheu o tanque, uma pessoa me deu uma oferta, e foi lá e encheu o tanque para mim. Naqueles primeiros meses daquele projeto, nós não conseguíamos nunca encher o tanque do carro. De uma maré, aquela maré deu trabalho, né? Só Jesus na causa. Aí, de repente eu tinha que ir num bairro que dava uns 7, 8 quilômetros, era longe, precisava pelo menos 2 litros de gasolina, e já tinha, e quando eu fui ligar na garagem, deu aquela tossida, acabou o combustível. Eu digo, amor, não vamos reclamar, não sei como, mas nós vamos lá. Aí procura daqui, achamos, na época a gasolina era muito pouco, né, 1,50, 1,70 por aí, naquela época. Aí nós achamos 2,50, né? Como fosse hoje, 2,50, vai dar 2 litros, quase 2 litros de gasolina dá para mim ir lá nesse bairro e voltar. Mas como é que nós vamos abastecer? Ir até o posto. Aí era uma descida, e quando chegava na metade, subia um pouquinho, e depois, quando ia continuar, estava num posto. Eu falei para ela, amor, você desce lá embaixo, fica lá naquela curva, você vê que quando não vem carro da esquerda, não vem carro da direita, você faz assim, eu solto o carro aqui. Aí ele no embalo, ele desce e sobe, e a gente consegue ir direto no posto. Mas isso tudo com alegria, gente, sem reclamar. Alguém diz, nossa, mas é um pastor, é um homem de Deus, olha o que está passando. Queridos, são provas para ver onde que está a tua fé. Se a tua fé está em Deus ou está em um carro com o tanque cheio. A minha fé está em Deus. Por quê? Porque você pode passar, digamos que nós estivéssemos num país desse, estivesse nos perseguindo, estivesse tomando tudo, que não pudesse nos se reunir, que a gente tivesse que viver, ou se nós fôssemos os primeiros cristãos na época de Nero, que tivesse que estar numa arena, sendo espetáculo para as pessoas, sendo comido pelos leões. Como é que estaria a nossa fé nesse momento? Já pensou? A gente tem liberdade, você tem que ser grato por essa fase, por esse país e por esse momento. Aí eu peguei e soltei a maré, e no embalo dela, ele estava ajudando, foram empurrando para poder terminar o morrinho, que eu falo,
E daí ele descambou até o posto. Aí chegou no posto, 2,5 litros, mas ele nem saía da reserva. E lá vai nós. E dando graças, querido. Dando graças. E o tempo inteiro eu dava graças. Eu sei que isso é uma fase, porque o nosso Deus é provedor, o meu Deus é rico. O meu Deus é próspero, o meu Deus é dono do ouro e da prata. Então é uma fase da minha vida. Deus tem seus planos, seus propósitos conosco, para que nós podamos servi-lo. É uma fase, nós vamos cumprir esse projeto, vamos implantar essa igreja, e vai ser uma bênção, e vamos continuar, e faz parte. Hoje é 2 litros só de gasolina, mas daqui a pouco nós vamos, além de trocar esse carro, nós vamos ter um carro melhor, vai estar todo pago, e hoje vivemos muito bem, graças a Deus. Glória a Deus. Logo em seguida as coisas mudaram, acho que foi mais uns 3, 4 meses, né? Uns 3, 4 meses, Deus surpreende, de repente do nada para nós, né? Alguém de dentro do projeto entendeu perfeitamente o princípio de ser semeador, de semear no reino de Deus, porque isso faz parte de você estar debaixo da soberania de Deus quando você vive dentro dos princípios. Alguém tinha uma ação de quase, sei lá quantos anos, não lembro, não quero aqui chutar os anos para mim não ser evangelástico aqui no meu exemplo, não quero aqui aumentar, mas era muitos anos, era mais de 10 anos com certeza, e nunca saía aquilo. Minha esposa lembra da pessoa, uma pessoa muito preciosa, já tinha entendido esse princípio. Ele chegou e passou, vamos orar por isso, que eu não quero só dizimar os 10%, a hora que sair isso eu quero ofertar, porque daí ele ia receber isso ali por mais de um ano, todo mês um valor altíssimo. Aquilo era o suficiente para o projeto iniciar. Aí ele dizia, eu quero dizimar 20% desse valor quando eu receber. Se Deus me der esse valor, na hora que Deus abrir as portas, fazer com que esse valor venha, eu quero dizimar todo mês 20% do valor. Esse 20% cobriu a despesa da igreja, nossa despesa, aluguel, tudo. E ainda sobrou dinheiro para nós equipar os músicos todo mês. Em um ano aquela igreja se estruturou. Como entender isso? É Deus. Eu queria contar isso para vocês entenderem que nós somos feitos de carne e osso, que nós somos normais, nós não somos superstar, nós não somos super-homem espiritual, nós somos normais como todo mundo. A gente só procura andar dentro dos princípios bíblicos. Andar dentro dos princípios bíblicos é deixar que Deus seja soberano. Não é que Deus vai mandar na tua vida, porque você tem o governo da tua vida. Jamais a gente tem que jogar a responsabilidade para Deus daquilo que nós somos, daquilo que nós temos que fazer. Isso cabe a nós. As pessoas confundem muito essa questão de soberania. Não sei, será que a vontade de Deus está revelada na palavra, você só precisa cumprir. Quando você cumpre a vontade de Deus, está dentro dessa constituição que Ele estabeleceu, você está andando debaixo da soberania dEle. Você está andando debaixo do governo dEle. Você está declarando que venha os céus, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Deus tem uma vontade já estabelecida. Quando nós andamos dentro dessa vontade, com relação a casamento, com relação a finanças, com relação a amizade, relacionamento, com relação aos princípios, o que eu ensino aqui cada domingo são princípios. Esse aqui é um princípio, ações de graça. Viva esse princípio e você vai colher o benefício. Quando nós cumprimos o princípio, nós ativamos as promessas. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Eu queria terminar com esse texto aqui, Efésios 5, 18 a 20. Eu vou ler só 2 versículos, o 18 e o 20. Vou pular o 19 para a gente deixar claro isso aqui. Ações de graça nos enche do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito? Amém. A palavra enchei-vos, ali em Efésios 5, 18, ela fala ela está falando no plural, é um imperativo, mas está no plural. Enchei-vos. Então, é todo dia, toda hora, todo instante, certo? O Espírito Santo está em nós. Como que eu sou cheio? Essa palavra cheio está falando o quê? Deixe o Espírito entrar em erupção, dê vazão para o Espírito Santo, deixa ele se mover, deixa ele crescer em você, deixa a medida crescer. Compreende isso? Era você não reprimir o Espírito. O Espírito é que nem uma pomba. Em alguns momentos a Bíblia diz que ele é que nem uma pomba. Ele é tão simples, você não pode espantá-lo, você tem que deixar ele ter espaço e ter liberdade na sua vida. Então Efésios diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou contenda, pode ser assim, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí no versículo 20 fala assim: dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando você dá graças por tudo,
você também está sendo cheio do Espírito Santo. Quando você reclama, você se queixa, você cria brecha para o exterminador. Por isso, mas aconteça o que acontecer, dê graças, dê graças. Isso faz com que você também tenha mais saúde, sabia? A saúde tem muito a ver com pode observar, tem várias pesquisas, pesquisar e vai achar. Tem várias pesquisas de pessoas que estão fazendo tratamento de câncer e elas têm uma postura de gratidão, mesmo tendo que fazer aquele tratamento, vive mais. Vive mais. A pessoa que está, oh Deus, agora mais essa coisa, meu Deus, como é que vai ser? A pessoa que fica reclamando, se queixando, a enfermidade pode aumentar dentro dela muito mais. Mas quando você dá graças, não pela enfermidade, você dá graças a Deus, porque Ele é poderoso, você exalta a Deus, mesmo diante da situação. Lembra de Estevão? Acho que isso é importante terminar com essa história. Estevão, em Atos, quando ele foi o primeiro mártir da igreja, aquela hora que estão jogando pedra, apedrejando ele em praça pública, a hora que ele consegue levantar a cabeça e orar, ele ora, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazer. Essa atitude dele também é uma atitude de gratidão. Quando você não reclama, mesmo quando estão pisando em você, te traindo, você não reclama dessas pessoas, você ora por elas. Você ora por elas. Essa é uma maneira de você oferecer um sacrifício de louvor. Porque o maior sacrifício que nós podemos oferecer a Deus é quando você ora pelo teu inimigo. Porque ninguém quer fazer isso. Imagine alguém falar mal de você, você vai lá e fala bem dele. Alguém vai lá e te critica, você vai lá e acha alguma coisa boa para falar dele. É isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Então o Evangelho, ele vai contra muitas coisas que as pessoas fazem na sociedade. Quando você vai cumprir o Evangelho, você está cumprindo o princípio. Só que quando você cumpre o princípio, você ativa as promessas que estão atrás daqueles princípios. Por trás de princípios está sim de promessas para se cumprir na nossa vida. Aí mesmo que todo mundo ao redor esteja passando os maiores perrengues, o Senhor vai cumprindo aquelas promessas na sua vida. Você vai ativando. Não é que Deus vai te abençoar, Ele já abençoou. Só que quando você cumpre os princípios, você ativa aquilo que está atrelado àquele princípio. Porque Deus não é um Deus assim, agora eu vou abençoar, agora não vou, agora eu estendo, agora eu não estendo. Não, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Já nos abençoou. Nós vamos acessando essas bênçãos, acessando essas riquezas que Deus tem, na medida que nós vamos vivendo, cumprindo os princípios que Ele estabeleceu. Amém? Isso é em tudo, queridos. Isso é com relação a governo, finanças, autoridade, a relacionamento conjugal, filhos, tudo. Eu só ensino aqui nos domingos princípios. Já deve ter percebido. Tento tornar os mais simples possível, para que você saiba o que fazer com ele a partir do momento que você sai daqui. Não adianta você, não sei o que, tem um xalababá, e aí você não saber como colocar isso em prática, não vai ajudar em nada. A ideia é você saber como eu vou fazer. Então hoje você já sabe, vou dar graças. Vou dar graças pelo maridão que Deus me deu. Tem hora que eu não gosto de um monte de coisa, mas vou dar graças. Vou dar graças para minha esposa, vou dar graças para meus filhos, vou dar graças para essa cidade, vou dar graças para essa praia, vou dar graças para meu trabalho, vou dar graças. Quando você dá graças, você irriga o solo, você aduba o solo, torna ele fértil, para que do próprio solo que você está dando graça, você vai colher bênção amanhã. Amém? É você chegar a se obrigado, Senhor, por esse trabalho. Mas eu ganho só X. Eu sou aposentado. Obrigado pela minha aposentadoria. Eu sei que isso aqui já é um presente de Deus. Graças a Deus. Mas nós estamos comendo só ovo com pão. Que benção que temos ovo com pão. Que benção que tem ovo e arroz. Já vivemos isso também, né? Como é bom você dar graça pelo que você tem. Quando você dá graça, você irriga a terra para vir mais bênçãos. Vamos viver isso? Então fique em pé para a gente orar. Pai, eu quero dar graças. Tão bom estar aqui nessas manhãs. Temos orado para que volte em nós, em todos aqueles que o Senhor vai acrescentar nesse projeto, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de nos reunirmos aqui a cada manhã, para que estar aqui seja uma prioridade na nossa vida, não como uma obrigação, mas como um prazer, uma alegria de nos reunirmos aqui. Para que as pessoas venham para o culto assim, contando os dias e as horas para chegar esse momento. E eu quero te dar graças, porque o Senhor já está produzindo isso no nosso coração.
Quero dar graças porque já temos aqui pessoas te louvando com instrumentos. Iniciamos aqui há 2 meses e meio, não tínhamos instrumentos aqui tocando, tínhamos pouca coisa no início, tão assim, sem esperança e sem expectativa. Mas hoje o Senhor já tem colocado pessoas, porque nós estamos dando graças aqui com 4, com 5, com 6. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor tem trazido. Obrigado, Pai, por esses irmãos preciosos, Pai, que têm vindo nos ajudar e congregar, estar juntos com a gente a cada domingo. Obrigado por cada um deles. Obrigado por cada vida que contribui nesse projeto. Obrigado por cada pessoa que cumpre esse princípio de semear nessa terra, porque essa terra, esse projeto é fértil, porque ele é do Senhor, nós consagramos para Ti. Obrigado, Senhor, pela saúde que temos. Obrigado pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Obrigado por aqui, Balneário. Obrigado por Camburu. Obrigado por Itajaí. Obrigado por essas cidades na região. Obrigado por vivermos numa região tão linda, tão espetacular. Nós somos muito gratos, Senhor. Obrigado pela minha família. Queremos dar graças, Paizinho querido, pela provisão. O Senhor tem provido recursos para que esse projeto inicie e comece a tomar forma. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado pelo nosso espaço. Nós sabemos que o Senhor tem um espaço para nós, para que ano que vem já possamos iniciar o mais rápido possível num espaço próprio, onde possamos ter uma sede, onde possamos servir melhor as pessoas. Já queremos agradecer ao Senhor pelo nosso espaço, já queremos agradecer ao Senhor por todas as frentes de ministérios que vamos implantar, já queremos agradecer ao Senhor pelos obreiros, por mais músicos, já queremos agradecer ao Senhor por vários grupos de maturidade, pelas várias casas de paz que vão ganhar muitas almas daqui para frente. Já queremos agradecer ao Senhor por tanto recurso que vai entrar, para que possamos, ó Deus, financiar muitos projetos que levem boas novas em muitos lugares. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, por aqueles que essa semana semearam nesse projeto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor multiplique bênçãos sobre eles. Obrigado pela generosidade de cada um. Nós agradecemos, abençoamos e consagramos os dízimos e as ofertas daqueles que têm mantido sua fidelidade ao Senhor nesse projeto. Muito obrigado por cada uma delas. Que o Senhor os abençoe, como diz a Tua palavra, que o Senhor ia abrir as comportas do céu, que o Senhor ia abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida, que Ele nem teriam como contar. Que comece a vir esses testemunhos, mostrando assim a Sua fidelidade nas promessas daqueles que estão cumprindo os Seus princípios. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém e amém. Já orei consagrando, mas está aqui o nosso gasofilaço improvisado por enquanto. Aqueles que quiserem semear, colocar alguma coisa aqui, fiquem à vontade. Eu sei que vários têm nos abençoado nesse projeto, principalmente nos grupos que a gente está começando aqui em Balneário. Tem semeado através do Pix, por enquanto está sendo no meu nome, mas já fizemos a documentação do ministério, já saiu no cartório, a contadora agora encaminhou para pedir o CNPJ, então eu acredito que em poucos dias está aí o CNPJ, dando o CNPJ em mãos, a gente já vai abrir uma conta no nome do ministério, tá bom? Eu não quero que fique depois entrando na minha conta, fica meio estranho, dá a impressão de uma coisa meio esquisita. Então eu quero que seja tudo bem transparente, tudo documentadinho, e vai ser. Sou muito grato a Deus pelo hotel também aqui, eu preciso agradecer a Deus, eu sou grato pelo hotel, que abre as portas aqui. Não é um valor tão caro para a gente se reunir, com ar-condicionado, uma salinha gostosa, né? Benção daqui. Sou muito grato ao Anderson, a Lília, que trouxeram vários irmãos para nos ajudar aqui no início desse projeto, para estar junto com a gente, caminhando. Sou muito grato a esses amados aí que vêm tocar e tornar as manhãs mais top aqui. Ao meu filhão que está sempre disposto, na semana vai arrumando as coisas, vai preparando tudo. A minha norinha que ajuda ali, a nossa cameraman, vai fazendo, minha esposa, o Ulisses ali que sempre arruma tudo da ceia. Obrigado. Sou muito grato a cada um de vocês. Mas sou muito grato mesmo. Sou muito, muito grato. Chega a me deixar constrangido. Quantas pessoas bacanas. Sou muito grato, sei que alguns estão aí assistindo, vão assistir. Os grupos não estão vindo ainda de maneira consistente. Fico triste, eles sabem disso. Gostaria que eles já estivessem aqui toda manhã. Mas eles vão em nome de Jesus. Sou grato por eles, sou muito grato, porque as reuniões essa semana foi muito produtiva. Teve um mover assim, em algumas casas muito legal. Eu estou com 7 grupos na semana, de gente nova, gente começando.
Então eu acredito que daqui a pouco começa a vir em nome de Jesus. Em todos os cultos, vai ser bem legal. Amém? Amém. Orem por isso, para Deus dar sabedoria, para Deus me dar assim graça e favor, para poder entender o coração das pessoas e saber compartilhar a palavra de maneira assim que ajude. A gente quer servir as pessoas, queremos servir vocês. Obrigado pelo coração de vocês, que Deus abençoe. Tenha um domingo assim cheio de graça, cheio da plenitude dele. Seja um domingo assim de muita alegria na tua casa e muita comilança também, que isso também faz bem, tá bom? Deus abençoe, se vemos